O que separa humanos de macacos e de todas as outras espécies é que nós usamos ferramentas, ou pelo menos era isso que a gente pensava. Chimpanzés, gorilas, orangotangos, elefantes, golfinhos, corvos e até pequenos roedores. Todos são capazes de utilizar objetos ao seu redor para alimentação, comunicação e diversas outras finalidades. E um dos exemplos mais incríveis disso acontece aqui no Brasil. Aqui no Nordeste, na Serra da Capivara, onde macacos pregos erguem os braços e liberam a força das pedras para esmagar castanhas em pedaços pequenos o suficiente para virarem refeição. Há cerca de 3.000 anos, esses macacos entraram na Idade da Pedra. Mas o que será que isso realmente significa? Se a gente permitir, será que assim como a humanidade, esses pequenos primatas um dia vão desenvolver ferramentas muito mais complexas? Será que um dia construirão arcos, flechas, arados, carros e foguetes espaciais? Será que o destino inevitável de todos os primatas é evoluir para humanos? Talvez você imagine que apenas usar ferramentas não é o suficiente para criar uma civilização como a nossa. Afinal de contas, o importante mesmo é ter um cérebro bem desenvolvido. É isso que nós temos de tão especial, não é mesmo? Olha, você não estaria errado em pensar isso, mas nós só temos um cérebro tão inteligente, pelo menos em parte, graças ao uso de ferramentas. Quando os nossos ancestrais criaram ferramentas de corte como machados, lanças, flechas e facas pela primeira vez, eles puderam caçar animais de grande porte e se tornarem competidores diretos de predadores como grandes felinos. Ambos tinham acesso a uma alimentação rica em calorias à base de carne de caça. Mas diferentemente de grandes felinos, ao invés de usar essas calorias para desenvolver músculos maiores, para se tornarem melhores caçadores, foi mais vantajoso para nossos ancestrais ter cérebros maiores para fazer ferramentas melhores e só assim se tornarem caçadores melhores. E ferramentas melhores poderiam ser mais complexas de fabricar, o que exigiria mais de nossas mentes, pois os jovens vão precisar aprender mais coisas novas e nesse processo de aprendizado de uma geração para outra, seria necessária uma forma de comunicação mais elaborada. E uma comunicação mais elaborada permitiu a criação de ferramentas mais complexas, que, por sua vez, deixou a linguagem ainda mais elaborada e deixou as ferramentas ainda mais complexas e assim por diante. Em um ciclo de feedback positivo delicioso. Com isso, a linguagem humana foi se tornando cada vez mais versátil, pois se era capaz de deixar claro qual que era a relação entre os materiais utilizados na manufatura de uma machadinha, por exemplo, então era possível descrever relações entre os elementos da natureza e, por que não, as relações entre os outros membros do seu grupo. A linguagem permitiu que o conhecimento fosse cada vez mais facilmente compartilhado, permitindo que cada cérebro individual da humanidade se conectasse entre si em um coletivo, uma espécie de super cérebro, capaz de coisas muito mais grandiosas do que um único indivíduo jamais seria capaz de fazer sozinho. E tudo isso começou com pedras, assim como os macacos da Serra da Capivara. Ok, então isso quer dizer que esses primatas estão dando o primeiro passo da nossa trajetória como civilização, mas será que isso quer dizer que eles irão um dia dar os passos seguintes? Depende. Depende se essas mudanças que vão vir com esses passos seguintes, esses primatas vão ter alguma vantagem reprodutiva. Em outras palavras, se os indivíduos mais habilidosos na fabricação e uso de ferramentas, se os mais inteligentes tiverem mais filhos, então esses traços vão ficando cada vez mais comuns geração após a outra. E a espécie como um todo vai ficando mais inteligente. Mas se esse não for o caso, se a inteligência não for recompensada com uma vantagem reprodutiva, então nada disso deve acontecer. E agora vamos saber em qual dessas duas situações estão os macacos da Serra
da capivara, esses danadinhos. Atualmente, esses primatas usam uma pedra como marreta e outra como bigorna para esmagar castanhas. Porém, alguns séculos atrás, há indícios de que eles usavam essas ferramentas para esmagar outras coisas. Ou seja, houve uma mudança no uso. Eles são capazes disso. E não só isso, mas às vezes o impacto de uma pedra na outra acaba criando algumas lascas afiadas, que hoje não são usadas para nada, mas nada impede que um dia tenham tantas lascas de bobeira que talvez meio que por acaso, um indivíduo não possa dar uma utilidade para aquilo. Quem sabe essas lasquinhas acabem servindo para cortar carne, assim como aconteceu de maneira muito parecida com nossos ancestrais, o que já seria mais um passo rumo às estrelas. Mas será que eles realmente precisam fazer isso? Será que eles já não estão muito bem obrigado? Em comparação com humanos, macacos pregos possuem uma alimentação muito mais diversa e não são tão dependentes de alimentos de alta qualidade quanto nós. Por isso, não há um ganho reprodutivo tão significativo para que eles usem ferramentas para caçar, como a gente fez. Eles já são bem-sucedidos como espécie. E talvez a questão nem seja com os macacos, mas com a gente. Nós, seres humanos, tendemos a usar nossa própria régua e critérios para medir outras formas de vida. E não é porque nós somos capazes de criar foguetes ou computadores que nós temos que ser objetivamente melhores, mais evoluídos, ou de alguma maneira seremos o estágio final, o último degrau de uma escala a ser alcançada por outras espécies. A nossa intrínseca superioridade a outras espécies é bastante frágil. Basta mudar esses critérios para que a coisa mude de figura. Se nós olharmos apenas para a quantidade de biomassa, por exemplo, nós não somos os mais bem-sucedidos, mas as formigas. E se pensarmos na expectativa de vida, algumas águas-vivas biologicamente imortais estariam anos-luz na nossa frente. Na verdade, todos os seres vivos que existem hoje são tão evoluídos quanto nós. Eles só tiveram um percurso diferente para chegar até aqui, cada um sendo bem-sucedido dentro da sua forma de viver. Uma girafa é a melhor criatura que existe no mundo para viver como uma girafa. Uma jabuticabeira como uma jabuticabeira, uma bactéria como uma bactéria e um macaco como um macaco. Porque assim é a vida. Elas sempre encontram um jeito. Em cada terreno, em cada toca, em cada fresta, ela se adapta e se torna momentaneamente bem-sucedida na sua eterna luta contra a entropia do universo, seja assumindo uma forma humana ou a de um pequeno macaco. E um macaco, ao que parece, diferentemente de um ser humano, não pode pegar fogo do nada. E para saber a explicação sobre como é possível uma combustão humana espontânea, basta clicar bem aqui. E se você curtiu o conteúdo de qualidade que acabou de assistir e quer que a gente não pare de produzir de graça para você, deixa aqui o seu like nesse vídeo. Parece pouco, mas faz uma enorme diferença pro canal e pra divulgação científica no Brasil. E muito obrigado por ter assistido até aqui o maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que toda quarta tem vídeo novo. Tchau!